Minha amiga e meu amigo, nessa última quinta-feira, dia 19 de junho, eu publiquei um vídeo dando conta que o ministro Alexandre de Moraes, e não só ele, também o Dias Toffoli, eram vistos como alvos de punições a serem aplicadas pelo governo americano. Foi equívoco da minha parte vir aqui fazer a correção. Na verdade, o alvo confirmado do governo americano trata-se de tão somente o ministro Alexandre de Moraes, o decreto de Trump já se encontra pronto, só faltando assinar e publicar para dar a ele a punição merecida com base na lei Magnitsky. Quanto ao ministro Dias Toffoli, a situação dele é diferente. Ele está entrando na alça de mira do governo e a situação dele pode ser explicada muito bem em uma matéria feita pelo site de notícia, canal de notícia Metrópole. Assista e veja a real situação em que se encontra o ministro Dias Toffoli. Advogados que representam a Trump Media ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticaram duramente uma decisão do ministro Dias Toffoli que resultou em centralizar as investigações nas mãos de Alexandre de Moraes. As críticas fazem parte de um processo que a empresa move contra Moraes nos Estados Unidos. No documento, os advogados questionam a abertura do chamado Inquérito das Fake News, iniciado por Toffoli em 2019. Eles alegam que o ministro agiu após ser citado em uma reportagem que o associava à empreiteira Odebrecht e à Operação Lava Jato. Segundo os representantes da Trump Media, o STF usou um artigo do seu regimento interno, geralmente reservado para questões administrativas, para abrir uma investigação criminal sem o aval do Ministério Público. No texto, eles acusam a Corte de concentrar funções de investigação, acusação e julgamento em um mesmo órgão. E citam que uma das primeiras ações de Moraes foi determinar a remoção de uma matéria sobre Toffoli, sob pena de multa. O documento é assinado por 6 advogados americanos e já chegou às mãos do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio. Por enquanto, apenas Moraes está no foco das sanções que o governo Trump estuda impor às autoridades brasileiras. A expectativa de que outros nomes entrem nessa lista, como o do procurador Paulo Gonet. Ministros do STF afirmam que as sanções não vão alterar a atuação da Corte, que segue firme em processos como os que envolvem Jair Bolsonaro e a regulação das redes sociais. Os advogados de Trump, como pode ser visto, estão alimentando o governo, o Departamento de Estado, comandado pelo Marco Rubio, com muitas informações. Informações que dão conta que toda essa situação começou com Dias Toffoli. Foi ele que deu o pontapé inicial para essa situação de censura, de multa, de perseguição. Dias Toffoli é o pai dessa coisa, que apenas foi reproduzida e tocada adiante pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu acredito muito que Dias Toffoli será um dos próximos alvos do governo americano, e digo isso porque, além dessa questão da censura, Dias Toffoli tem cancelado muitas condenações relativo ao esquema da Lava Jato, tem cancelado condenações, cancelado acordos de leniência, e isso tem trago alguns embaraços para a justiça americana, que não vê a ação dele com bons olhos. Agora, Dias Toffoli, minha amiga e meu amigo, não reúne nenhuma condição de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli sempre foi um advogadozinho rafamé, militante, porém era assessor de José Disseu, ligado ao PT. Para você ter uma ideia, Dias Toffoli tentou passar em concurso de juiz de primeira instância por 2 ou 3 ocasiões, e em todas elas ficou reprovado. Se ele ficou reprovado, ele não tem a capacidade intelectual de exercer a função de ministro. Aí, imagina, o camarada não passa num concurso de juiz, mas vira ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai estar
no topo máximo do judiciário, a última instância na condição de ministro. Se você vê ele falando, fazendo o seu discurso, a defesa dos seus votos, você vê que é um camarada completamente vazio de intelectualidade. E esse comportamento dele só faz pesar ainda mais o seu perfil. Não reúne as condições intelectuais, não tem o douto saber jurídico necessário para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa história que ele censurou a revista Cruzoé lá atrás foi o primeiro gesto de censura contra um veículo de imprensa partindo do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, contra a revista Cruzoé, lembra? Porque a revista Cruzoé fez uma matéria na qual o nome dele foi mencionado por envolvimento em atos de corrupção. E isso foi o velho Odebrecht que falou em uma delação premiada. E o que ele fez contra a revista? Foi desmentir? Pediu direito de resposta? Não, censurou a matéria. Tudo começou ali. E o governo americano, através desses advogados, está tomando conhecimento de quem é o verdadeiro pai da tirania, da censura e da perseguição no Supremo Tribunal Federal. Então, senhoras e senhores, Dias Toffoli entra no radar. É o novo alvo da justiça e do governo americano. Que venha contra ele a lei Magnitsky.